Olá, meus amores. Eu queria dizer para vocês que hoje, né, especificamente dia 11, eu não consegui fazer a live. E agora, dia 12 e 13 e 14, eu não vou conseguir estar ao vivo. Então, eu vou fazer a gravação agora dessas 3 lives. E eu vou fazer um capítulo por gravação. Eu ia fazer tudo de uma vez e a gente já finalizar e acabar com o livro de Josué. Mas eu sinto que é ruim se a gente fica tanto tempo sem fazer as lives ou tanto tempo sem a gente interagir de alguma forma, né? Então, até poderíamos fazer, desculpa. Até poderíamos fazer, mas e aí como é que vai ficar de fato na quarta-feira, na quinta-feira, desculpa, peraí, já tô perdida, hoje é segunda, né? É isso. Como é que vai ficar na terça, na quarta e na quinta, né? Então eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então a gente vai fazer a nossa oração agora, já iniciar o capítulo, a gente já vai iniciar o capítulo 21, tá? E aí eu finalizo, e aí volto com o capítulo 22, finalizo com 22 e volto com 23, e finalizo com 23, finalizo com 24, e a gente finaliza o livro de Josué, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, a gente se vê ao vivo na segunda-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém. Porque é isso, né? 21, 22, 23, 24. A gente vai ler hoje, que no caso já é para amanhã, que é terça, o 21. Então, terça, quarta, quinta, sexta. São os 3 últimos que a gente vai, na parte de amanhã, deixar salvo aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração. Eu vou deixar nossa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Ahn, eu consigo compartilhar tudo? Acho que eu consigo, né? O que que eu... tá pronto, já, tá certinho. Vou deixar o mapa aqui do lado, porque a gente ainda tá não estamos nas divisões especificamente, mas a gente agora está entrando, né, por exemplo, aos levitas, que vão receber as terras, as cidades entregues, desculpa, as cidades entregues a eles, vocês sabem, a gente já falou sobre os levitas, né, obviamente, a palavra de Deus nos fala sobre os levitas, que eles, o trabalho, a honra, desculpa, a herança deles é trabalhar para o Senhor, né? Que isso tem que ser uma honra para qualquer ser humano e para eles especificamente. Então, vou deixar o mapa ali porque nós vamos falar bastante sobre ainda as tribos, vamos falar bastante sobre as tribos hoje, vamos falar bastante sobre também lugares. Então, o mapa vai ficar aberto ali para vocês. Eu vou minimizar minha telinha aqui, não sei se aparece para vocês, mas a minha tela fica aparecendo aqui. Eu vou minimizar caso apareça para vocês, e aí a gente tem acesso ao mapa completo. Peraí. Isso, agora já não tem mais meu rosto aqui falando. Então, aqui está o mapa. Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento de hoje. Obrigada porque o Senhor está nos preparando para uma semana que, mesmo que a gente não esteja, Jesus, conectados online, num tempo ao vivo, né? Nós estaremos com as plataformas que são disponíveis a nós. Que o Senhor criou pessoas com inteligência o suficiente para criar, chegar nesse momento na tecnologia em que a gente tem acesso à Sua palavra e acesso a pessoas, né? Acesso a almas que precisam, né, almas e nosso espírito que precisa se alimentar através da tecnologia, através dessas plataformas que estamos usando hoje. E por eu estar offline nos próximos dias, como o senhor sabe, a gente vai deixar gravada todas as lives aqui. Então, gostaria de agradecer esse momento de oração em que todos nós estamos unidos, né, porque nesse momento que estiverem assistindo, estaremos unidos. Peço para que o Senhor sonde o coração de cada um aqui, para que a gente una a nossa fé nesse momento. Eu concordo com o coração deles, né? Se estiver alinhado com a tua palavra, se estiver alinhado com a tua palavra, teus princípios, né? Eu junto a minha fé com a deles, para que o Senhor possa sondar os corações, o meu, de todos nós, Senhor, e que as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas orações sejam ouvidas, Pai, mas todas aquelas que forem para honrar o seu nome. Então, que nós possamos ter uma boa live hoje, que o Senhor me dê canal suficiente, palavras o suficiente, espaço suficiente, que o Senhor haja em mim, meu Deus, que o Senhor me use como canal, que as palavras da minha boca sejam para ler a sua palavra na raiz, na verdade dela, Senhor.
o verdadeiro evangelho que estamos lendo, não o evangelho Novo Testamento, né? Mas toda a palavra de Deus, especificamente. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, que todos que estiverem ao som debaixo da minha voz nesse momento possam ser santificados, abençoados por essa live de hoje, que a gente possa estar mais próximo de Ti, menos de nós, e que a gente possa aplicar a Sua palavra no nosso dia a dia, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada por essa live nesse momento. Vamos lá. Em nome de Jesus, agradeço e consagro a Ti, Pai. Amém. Vamos lá, então. Cidades entregues aos levitas. Os líderes da tribo de Levi, deixa eu ver quantos tem hoje, peraí, 45, tá. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidades para morarmos, além das pastagens para os nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita, da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatitas do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Aser, Naftali, e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã, né? Porque meia tribo, cada um está numa parte. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés, e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, a ordem do Senhor a Moisés. Estas foram as cidades das tribos de Judá, Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Kiriat Arba, isso é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enac. Kiriat Arba, né? Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Essas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam. Hebron, a cidade de refúgio para homicida involuntário. Líbana, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote, não, desculpa, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim essas cidades com suas pastagens. Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário. Gézer, Gézer, né? Kibzaim e Bet-Horon. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan, Eutec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam as cidades com suas pastagens, Taanaque e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés essas cidades com suas pastagens. Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário, e Beesterá, foram 2 cidades. Da tribo de Issacar, receberam essas cidades com suas pastagens. Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim.
foram 4 cidades. Da tribo de Azer, ou Azer, receberam essas cidades com suas pastagens: Misal, Abdon, Reucate e Reobe. Foram 4 cidades. Da tribo de Naftali, receberam essas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Amotidor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon essas cidades, com suas pastagens: Jocneão e Cartá. Dímina e Naalau foram 4 cidades. Desculpa, peraí. Cartá, Dímina e Naalau foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, receberam essas cidades com suas pastagens: Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Manaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas dentro do território israelita 48 aos levitas dentro do território israelita 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Aqui se cumpre uma promessa de Deus. Veja o que está escrito aqui. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Acho que isso aqui serve para nós, né? É, na nossa vida, nenhum dos nossos inimigos resistiu a nós. Nenhum dos nossos inimigos, nenhuma das nossas batalhas, nenhuma das nossas frustrações, nenhuma das nossas ansiedades, nenhuma da nossa ansiedade, nenhuma das nossas, né, pensamentos ou coisas que a gente passa na vida, nos nossos altos e baixos. Por quê? Pois o Senhor nos ajudou a conquistar todos os adversários, a conquistar toda a paz, toda a plenitude, todo o sucesso, toda a vitória, toda. Acho que quando a gente traz dele para nossa vida, assim, a gente consegue ver isso, né, como se fosse para nós também. Enquanto a gente lê isso aqui, a gente pensa, Deus entregou para eles, né? Porque Deus estava com eles, Deus lutou com eles, Deus lutou por eles. Então, acho que não está distante do que nós podemos também nos encaixar aqui, porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo coração, é a mesma promessa, é o mesmo caráter, é o mesmo princípio, né? E ele nos dá essa segurança da gente saber que podemos lutar porque ele está ao nosso lado. É óbvio que num relacionamento com Deus, a gente está falando dele estar sendo convidado, né, a participar, mas não no sentido de que nós somos melhores ou estamos acima e podemos simplesmente convidar Deus porque eu estou a fim de convidar Deus. Não, não. Isso é um momento de humilhação, né, perante a Deus, de sermos humildes, humilhados a Ele, dizer: não sei sozinho, não consigo sozinho, não vencerei sozinho, não posso sozinho, não quero sozinho, não consigo sozinho. E aí esse convite é formado, né, é entregue a Ele. E Ele, obviamente, não tem nada que Ele mais ame do que estar próximo aos seus filhos, né? E o nosso coração ser completamente entregue a Ele e fiel a Ele, né? A entrega verdadeira, a entrega 100% de nós, da nossa vida. Então, é nesse momento que a gente consegue ler isso, que nada resistiu a nós, pois o Senhor nos ajudou a conquistar absolutamente tudo. E não é só financeiro, a nossa paz mental, as nossas oportunidades, portas abertas, nossa saúde, nossa vida emocional, nossa vida profissional, tudo está incluído nisso, né? E o último versículo: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Honra e glória ao Senhor. Desde Abraão, esse é o início que finaliza
a parte da promessa, né, de Deus a eles, a promessa da terra a eles. Pensem, gente, Gênesis, Abraão, Gênesis, Êxodo, tudo que nós vimos, né, Números, Levíticos, tudo que a gente viu, Deuteronômio, até chegar esse momento de Josué, aqui se cumpre a promessa de Deus. Então você vê quanto tempo levou, quanta desobediência levou, quanto arrependimento levou, quanta mudança deles todos levou, quantas gerações mudaram, quanta fé aconteceu, quanto ensinamento aconteceu, até que Deus entregasse a promessa. E isso acontece na nossa vida também. Quantos altos e baixos, quantas provas a gente passa, quanta provação da nossa fé a gente passa, quanta coisa até que a nossa promessa seja entregue, até que de fato tenhamos, né, a vitória em algo específico para Deus. Então, Deus, ele é muito paciente. Veja nós, a gente está falando do Novo Testamento que acabou até Apocalipse. Do momento em que acaba a última carta, né, do Novo Testamento, tirando Apocalipse, da ida de Cristo à eternidade, até a volta dele, que já é o Apocalipse, isso aqui, esse período, né, como é que fala? Esse hiato que está acontecendo, chama-se paciência. Deus está tendo paciência para aqueles que ainda vão se converter. Deus está tendo paciência para aquele que vai ser chamado novamente, que está perdido. Deus tem paciência com aquele que não aprendeu ainda a se arrepender, mas está se arrependendo. Deus tem paciência com todos nós que estamos em processo de aprendizado, processo de entrega, processo de fé, processo de. Então, Deus é paciente. Diferentemente de nós, porque a gente tem na mente que, né, a vida está passando rápido demais, mas e aí, mas aí? Mas a gente nunca sabe, né? Se a nossa promessa vai ser daqui a 15 anos. E foi ali que ele planejou. A gente nunca sabe, a gente tem essa ansiedade, esse sufoco, esse desespero, porque tem que ser para agora, mas tem que ser para agora. E se Deus prometeu algo e vai cumprir na sua vida, na minha vida, daqui a 15 anos somente? Todo esse tempo, daqui até 15 anos, de 1 a 15, é o momento de preparação. Então, se a gente fica ansioso, é em vão. Se a gente fica nervoso, é em vão. Obviamente que as situações corriqueiras da nossa vida mesmo, como financeira, né, o nosso alimento, tudo isso, que também tudo vem dele, provê dele, porque ele nos dá a armação, né, ele nos dá como é que diz? A armadura, desculpa, obrigada. A armadura é até chegar no momento, né, que a gente vai conquistar aquilo que ele prometeu a gente, há muita coisa para acontecer. E não significa que tudo vai ser em 15 anos, né? 5 anos, eu posso dizer até 1 ano, posso dizer daqui a 5 meses, posso dizer daqui a um dia. Pode ser que depois de amanhã Deus vai cumprir. Mas todos os dias ele entregou algo para esse povo. Entregou fé, entregou maná, né? Alimento. Entregou ensinamento, entregou tantas coisas, né? A preparação de cada um deles. E acho que isso engloba muito a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, e como a gente pode encaixar Deus, a vontade dele, o tempo dele dentro da nossa mente tão limitada, né? A gente viu que eles só chegaram até aqui com muito altos e baixos, né? Com muitos momentos de reclamação, desobediência, mas também com muita fé, mas também, né, a gente vê, graças a Josué e Caleb, eles chegaram até esse momento, graças a Abraão lá atrás, que foi prometida essa terra, até chegar no próximo, até chegar no próximo, até chegar no próximo. Moisés, que liderou todo esse povo, mas não entrou na terra prometida. Então, tantas coisas acontecem, né, do momento em que Deus planta a semente até o momento que ele entrega o fruto. E acho que isso nos mostra que a fé é o principal, mas que fé sem obediência, obediência sem fé, não é um combo muito agradável, né? Porque a gente viu tudo que aconteceu aqui. Mas, enfim, finalizamos aqui Josué capítulo 21, a gente vai para o 22 agora, vocês vão me ver com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com o mesmo, tudo que vocês estão vendo aqui agora, mas para o capítulo 22, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham um bom final de dia para vocês, ou depende do momento que vocês estão assistindo essa live, né? Ou será que eu deixo liberar essa live só no horário mesmo, às 9? Vou deixar de manhã, porque daí quem não tiver tempo. Na verdade, não, porque a gente tem uma rotina, né? Então, eu vou deixar liberado esse vídeo aqui às 9 da noite, normalmente, tá? Então, bom restinho de noite para vocês. Deus abençoe bastante todos vocês. Amanhã a gente volta.
Quer dizer, eu volto daqui a 5 minutos para a próxima, mas vocês, amanhã a gente volta com mais leitura, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.